Meu nome é Serena Hartwell e eu tinha 38 anos quando uma única mensagem na noite antes do Dia das Mães me fez perceber que, na minha família, ser útil nunca tinha significado ser amada. Tudo começou com algo tão comum que quase passei batido pelo momento em que minha vida mudou. Eu estava na cozinha, checando a confirmação final da manhã seguinte, garantindo que a reserva do brunch ainda estava marcada, que as flores ainda estavam programadas e que o fotógrafo ainda tinha o horário certo. Tudo já estava resolvido, tudo já estava pago. Tudo estava no meu nome, como sempre ficava quando minha família queria que tudo parecesse fácil. Então meu celular acendeu com o grupo da família. Minha mãe me marcou na frente de todo mundo e escreveu: "Fique em casa amanhã. Não venha. Estamos cansados da sua parte da família." Por alguns segundos eu só fiquei olhando a tela. Não porque eu estava confusa, mas porque não havia como entender isso de um jeito leve. Meu marido e meus filhos não eram família para eles. Eram barulho. Eram peso. Eram pessoas que minha mãe queria fora da foto antes das bonitas imagens do Dia das Mães. Depois disso, meu pai curtiu a mensagem. Um momento depois, minha irmã reagiu como se fosse engraçado. Eu respondi: "Então é isso que a gente é para vocês?" Ninguém respondeu. Eles continuaram falando por cima de mim, fazendo piadas sobre roupas, brunch, flores e as férias de verão que já estavam planejando, como se eu não tivesse acabado de ser mandada desaparecer. Foi aí que algo dentro de mim ficou completamente frio. Eu não chorei. Não pedi explicação. Coloquei o celular no balcão, abri meu e-mail, depois o aplicativo do banco. E depois todas as contas que eles tinham esquecido que estavam no meu nome. Eles achavam que eu ainda iria aparecer. Achavam que eu ainda iria pagar. Achavam que eu engoliria o insulto, porque era isso que eu sempre fazia. 10 minutos depois, o grupo explodiu. Às 23 horas, minha irmã me marcou. Às 23h11, minha mãe me marcou. Às 23h15, meu pai me marcou. Todos sem parar. E foi aí que eles perceberam que a mulher que mandaram ficar em casa era a única razão pela qual o Dia das Mães estava acontecendo. Antes de eu te contar o que desapareceu naquela noite, porque eles entraram em pânico antes da meia-noite e como uma mensagem expôs anos de desrespeito, me diga como está o clima onde você está assistindo e se isso combina com o seu humor agora. E me conta também de onde você está assistindo, porque eu tenho curiosidade de ver até onde essa história vai chegar. Eu cresci em Charleston, Carolina do Sul, numa casa onde imagem importava mais do que verdade. Minha mãe, Denise Langford, se importava muito com como nossa família parecia por fora. O gramado tinha que estar sempre aparado antes dos vizinhos notarem. O cartão de Natal tinha que ser perfeito. O potluck da igreja tinha que fazer as pessoas dizerem: "Denise, você sempre faz tudo tão bonito." Meu pai, Russell Langford, era mais quieto, mas protegia essa imagem com a mesma força, nunca corrigindo minha mãe quando ela estava errada. Se minha mãe dizia algo cruel, meu pai chamava de estresse. Se minha irmã, Chelsea Langford, causava confusão, ele chamava de uma fase difícil. Se eu me machucava, ele dizia que eu era sensível demais. Chelsea era a filha que todo mundo notava primeiro. Ela tinha um sorriso bonito, o cabelo perfeito, a confiança fácil e um jeito de entrar em qualquer lugar como se o ambiente já estivesse esperando por ela. Minha mãe adorava isso. Chelsea era a que ela postava nas redes. A que ela levava para fazer compras antes dos eventos da família. A que recebia elogios só por aparecer, mesmo quando outras pessoas tinham feito todo o trabalho para o evento acontecer. Eu era diferente. Eu era a prática, a calma. A que lembrava aniversários, limpava cozinhas, resolvia detalhes e percebia problemas antes de virarem vergonha. Com 12 anos, aprendi a fazer jantar porque minha mãe estava cansada e Chelsea tinha aula de dança. Com 14, aprendi a acalmar meu pai quando o Bill deixava ele estressado. Com 16, aprendi que dizer eu também preciso de ajuda fazia todo mundo me olhar como se eu tivesse quebrado um acordo silencioso. Chelsea recebia carinho. Eu recebia expectativas. Se ela chorava, todo mundo corria para abraçar. Se eu chorava, minha mãe dizia: "Serena, você é mais forte que isso." Por anos, eu achei que isso era um elogio. Achei que ser forte significava ser confiável. Achei que ser responsável significava ser importante.
Mas olhando agora, eu entendo que força era só a palavra que usavam quando queriam que eu aceitasse menos. Quando Chelsea fez 16 anos, meus pais ajudaram ela a comprar um conversível usado, porque minha mãe disse que ela precisava de liberdade e confiança. Quando eu fiz 16, ganhei um passe de ônibus e um lembrete de que independência constrói caráter. Quando Chelsea esquecia responsabilidades, minha mãe dizia que ela era jovem. Quando eu cometia um erro, eu recebia um discurso sobre maturidade. Cada lição na nossa casa parecia ter duas versões. Uma protegia a Chelsea. A outra me ensinava a me sacrificar em silêncio. O Dia das Mães sempre foi o exemplo mais claro disso. Minha mãe tratava como um feriado real. Ela esperava flores, brunch, cartões, fotos, presentes e gratidão. Mas ela quase nunca parecia interessada em um tipo de amor que não viesse em forma de performance. Quando eu tinha 17 anos, economizei dinheiro do meu trabalho de meio período e fiz um bolo de limão do zero para ela, porque uma vez ela comentou que gostava de sobremesas de limão quando era mais jovem. Fiquei acordada até tarde fazendo, limpei a cozinha depois e deixei o bolo no balcão na manhã seguinte com um cartão feito à mão. Ela sorriu por 2 segundos. Depois virou para a Chelsea, porque a Chelsea tinha comprado um lenço de uma boutique no centro. Minha mãe segurou aquele lenço como se fosse um tesouro de família. Meu bolo ficou ali, intocado, até a cobertura começar a secar. Aquilo era minha infância em uma imagem. O que eu fazia era útil. O que a Chelsea fazia era precioso. O pior é que ninguém nunca disse isso em voz alta. Ninguém nunca sentou comigo e falou: Serena, seu trabalho é facilitar a vida dos outros. Eles só agiam como se isso fosse verdade, até eu acreditar também. Se minha mãe precisava de alguém para buscar compras, ela me ligava. Se meu pai precisava entender uma conta, ele me chamava. Se a Chelsea tinha mais uma emergência, todo mundo esperava que eu me importasse mais em resolver do que em perguntar por que aquilo continuava acontecendo. E eu ia. Sempre. Eu aparecia de novo e de novo porque achava que era isso que amor era. Eu achava que, se eu fosse paciente o bastante, desse o bastante, perdoasse o bastante e provasse o bastante, um dia minha família ia me olhar com o mesmo carinho que dava a Chelsea só por ela existir. Esse dia nunca chegou. Em vez disso, quanto mais eu crescia, mais eles dependiam de mim. A gratidão diminuía enquanto as expectativas aumentavam. Quando saí de casa, eu já tinha sido treinada para confundir ser necessária com ser amada. E esse erro me acompanhou por anos. Quase me custou a família que eu construí para mim. Quando me casei com Collie Hartwell, eu realmente achei que as coisas iam mudar. Eu tinha 30 anos, uma vida estável, trabalhando duro, pagando minhas contas e finalmente vivendo numa casa onde a paz não dependia da aprovação da minha mãe. Collie era paciente de um jeito que eu não estava acostumada. Ele não levantava a voz para vencer discussão. Ele não usava a culpa para conseguir o que queria. Ele percebia coisas pequenas e lembrava delas. A primeira vez que minha mãe ligou durante nosso jantar e eu levantei automaticamente para atender, ele ficou me observando em silêncio. Depois que eu desliguei, ele perguntou: Ela ligou para saber como você está, ou porque precisava de alguma coisa? Eu defendi ela na hora. Era automático. Eu disse que ela estava só sobrecarregada. Disse que família ajuda família. Disse que ele ainda não entendia a nossa dinâmica. Collie não discutiu. Só disse: Eu entendo mais do que você pensa. E ele estava certo. Minha mãe raramente ligava sem um pedido. Meu pai quase nunca aparecia sem um problema que queria que eu resolvesse sem ele se sentir responsável por pedir. E a Chelsea vinha em ondas de crise, cada uma mais urgente que a outra: atraso de carro, aluguel, gastos de negócio, cartão estourado, azar que sempre parecia erro dela disfarçado. E, de algum jeito, todo mundo olhava para mim como se eu fosse o fundo de emergência que não precisava ser respeitado. Quando minha filha Maya nasceu, eu achei que talvez virar mãe faria minha própria mãe me enxergar diferente. Achei que ela ia me entender de um novo jeito. Mas ela veio ao hospital, tirou algumas fotos, beijou a testa da Maya e saiu para o corredor porque a Chelsea estava chateada por causa de uma briga com o namorado. Eu lembro de estar ali, exausta, com dor, ouvindo a voz da minha mãe ficar suave e cuidadosa com a Chelsea de um jeito que nunca foi comigo, mesmo enquanto eu segurava minha filha recém-nascida. Eu me disse para não exagerar. Eu me disse:
pelo menos ela veio. Foi assim que eu sobrevivia à minha família. Eu baixava o padrão, e ainda agradecia quando eles mal alcançavam ele. Quando meu filho Ethan nasceu, o padrão ficou ainda mais claro. Minha mãe chegou tarde. Meu pai disse que o trânsito estava ruim. A tia Elsa mandou uma mensagem dizendo que estava ocupada demais e, de algum jeito, transformou o nascimento do meu filho numa reclamação sobre a semana dela. Mesmo assim, eu continuei tentando. Eu os convidava para aniversários. Eu enviava fotos. Eu fazia questão de que Maya e Ethan conhecessem os avós e a tia. Eu queria que meus filhos tivessem a família que eu sempre desejei ter. Mas minha mãe nunca tratava eles como parte completa da família. Maya era sensível demais. Ethan era barulhento demais. Collie era quieto demais. Nossa rotina era inconveniente. Nossa presença era tolerada, não bem-vinda. Nos jantares de família, as histórias da tia Elsa ocupavam a mesa inteira, enquanto meus filhos eram corrigidos por comportamentos normais de criança. Se Maya fazia uma pergunta no meio de conversa de adultos, minha mãe me dava aquele sorriso fechado que significava: controle sua filha. Se Ethan ria alto demais, meu pai suspirava como se a gente tivesse trazido caos para um museu. Mas a tia Elsa podia chegar atrasada, interromper todo mundo, derramar vinho, reclamar dos clientes e ainda assim ser tratada como a atração principal da noite. O pior é que eu ainda ajudava a pagar a versão de família que nos excluía. Eu pagava a fatura do cartão da minha mãe quando ela gastava demais em roupas e decoração de casa que dizia serem necessárias para receber visitas. Eu pagava taxas atrasadas do condomínio dos meus pais depois que meu pai dizia que era erro de cobrança. Eu cobria custos de publicidade dos imóveis da Chelsea porque ela dizia que um mês bom ia ajudar ela a se organizar. Eu pagava reservas de jantares de família, aluguel de feriados e viagens de fim de semana que eram planejadas para todos os outros, e depois só me avisavam. Naquele ano, o Dia das Mães era para ser especial. Minha mãe queria um brunch na beira da água em Charleston, algo elegante o suficiente para fotos, mas simples o bastante para parecer que ela não estava tentando demais. Ela queria flores na mesa, fotógrafo para fotos de família, cores combinando e um horário que pegasse a melhor luz perto da água. Ela falava disso por semanas, como se estivesse planejando uma revista. Ela nunca perguntou se eu podia pagar. Ela só falava como se o custo não fosse problema, até eu, como sempre, assumir. Eu reservei a sala privativa. Paguei o sinal. Melhorei as flores porque a Chelsea disse que as opções básicas pareciam baratas. Adicionei o fotógrafo porque minha mãe queria, pelo menos uma vez, uma foto bonita de toda a família. Eu até paguei a reserva de uma casa de férias em Hilton Head que ela ficava insinuando no grupo da família, dizendo que talvez fosse a última chance de todo mundo se reunir antes da vida ficar ocupada demais. Collie me observava fazer tudo isso com uma tristeza que me deixava na defensiva. Ele não mandava eu parar. Só me pediu para somar. Então uma noite, depois que as crianças dormiram, eu somei. Entre meus pais, a Chelsea, eventos de família, emergências e transferências pequenas, eu tinha gasto mais de $27 mil só naquele ano. Eu fiquei olhando aquele número até ele perder o sentido. E mesmo assim eu continuei com o Dia das Mães, porque uma parte de mim ainda acreditava que talvez, dessa vez, se tudo fosse bonito o suficiente, minha mãe me olharia e veria amor, e não utilidade. Na noite antes do Dia das Mães, ela finalmente me disse o que via. Ela via meu marido e meus filhos como a minha parte da família. Ela nos via como algo separado, algo indesejado, algo para deixar em casa depois que meu dinheiro já tivesse feito o trabalho dele. Depois da mensagem da minha mãe, a cozinha ficou num silêncio estranho. Não era paz. Não era calma. Era aquele silêncio de quando algo quebra e ninguém ainda teve coragem de juntar os pedaços. Collie leu a mensagem 2 vezes. Eu vi o rosto dele mudar. Não virou raiva exatamente, foi mais uma espécie de quietude, aquela que aparece quando a verdade finalmente para de se esconder. Ele colocou meu celular de volta no balcão e disse: se eles não querem a gente lá, então eles não têm o direito de usar você para deixar o dia de amanhã bonito. Aquilo bateu mais forte do que tudo naquela noite. Por anos, eu fui treinada para separar o insulto da obrigação. Eles podiam me machucar e mesmo assim eu ajudava. Podiam ignorar meus filhos e eu ainda pagava.
Podiam tratar o Cole como alguém de fora, e eu ainda aparecia com um sorriso educado, porque manter a paz sempre foi meu trabalho. Mas as palavras do Cole quebraram esse padrão. Se eles não queriam a gente lá, por que meu nome estava em todas as reservas? Por que meu cartão estava pagando o brunch? Por que meu dinheiro estava garantindo flores, fotógrafo e a viagem que minha mãe comentava como se eu não tivesse acabado de ser apagada de tudo isso? Eu sentei na ilha da cozinha e abri meu laptop. Minhas mãos não tremiam. Isso me surpreendeu. Eu esperava lágrimas. Eu esperava culpa. Eu esperava aquele pânico antigo que sempre vinha quando eu pensava em decepcionar minha família. Mas dessa vez só tinha clareza. Primeiro, abri o sistema da reserva do restaurante à beira-mar. A sala privada do Dia das Mães estava no meu nome, com meu cartão ligado ao saldo final. Eu li as observações que minha mãe tinha me mandado colocar: mesa perto da janela, flores suaves, espaço para fotos de família, bar de mimosa. Eu lembrei dela dizendo que precisava parecer tudo natural, sem esforço. Quase ri dessa palavra. Sem esforço sempre significou o meu esforço. Bem escondido para os outros aproveitarem. Cliquei em cancelar. Apareceu uma confirmação perguntando se eu tinha certeza. Eu tinha. Depois abri a fatura da floricultura. Os arranjos mais elegantes, que a Chelsea tinha exigido, seriam entregues no restaurante na manhã seguinte. Cancelei também. Depois veio o fotógrafo. Esse doeu por um segundo, porque eu tinha imaginado a Maia de vestido azul claro, o Ethan com aquele sorriso torto, o Cole ao meu lado, a gente finalmente numa foto de família sem parecer figurante. Mas então eu lembrei da mensagem da minha mãe. Estamos cansados da sua parte da família. Cancelei a sessão e tirei meu cartão. Depois abri a reserva da casa em Hilton Head. Minha mãe estava falando no grupo sobre como seria perfeito o verão lá, perto da praia, todo mundo relaxando, a família toda junta. O depósito tinha sido feito por mim. O cadastro estava no meu e-mail porque ela dizia que odiava sites de reserva. Cancelei a reserva. O sistema avisou que parte do depósito não seria devolvida. E pela primeira vez, eu não me importei. O custo de perder aquele dinheiro era menor do que o custo de continuar comprando um lugar numa família que não queria a minha. Depois eu fui para os pagamentos fixos. O primeiro foi o cartão de crédito da minha mãe no débito automático. Ela tinha chamado aquilo de temporário 6 meses antes. Eu tirei minha conta bancária de lá. Depois vieram as taxas do condomínio dos meus pais. Meu pai tinha dito que ia assumir de volta em março. Já era maio. Eu cancelei a transferência. Em seguida, abri a plataforma de marketing que a Chelsea usava para os anúncios dos imóveis. Meu cartão ainda estava lá porque ela tinha implorado para eu cobrir uma campanha no mês fraco. Esse mês fraco virou hábito. Eu apaguei meu método de pagamento. Cada clique parecia menos vingança e mais devolução de um peso roubado. Meu celular não parava de acender enquanto eu fazia isso, mas não eram pedidos de desculpa. Eles ainda estavam conversando. A Chelsea falava sobre o que ia vestir. Minha mãe perguntava se creme ou verde claro ficava melhor nas fotos. Meu pai fez uma piada dizendo que o Dia das Mães era mais exigente que a época do imposto de renda. Eles estavam confortáveis. E foi isso que me deixou fria. Eles tinham me insultado e simplesmente seguiram em frente, porque acreditavam que eu ia absorver aquilo. Acreditavam que eu voltaria para a conversa quando me acalmasse. Acreditavam que a máquina continuaria funcionando, porque sempre funcionou. Às 22h51 chegou o primeiro e-mail de confirmação do restaurante. A reserva do brunch do Dia das Mães tinha sido cancelada pela titular da conta. Às 22h54, o fotógrafo enviou o aviso de cancelamento da sessão. Às 22h57, o aluguel da casa de férias mandou um e-mail informando a liberação da reserva. Eu não mandei prints. Não anunciei nada. Só virei o celular com a tela para baixo e fiquei ali, sentada ao lado do Cole, no silêncio, pela primeira vez na minha vida. Eu deixei minha família sentir o resultado das próprias palavras, sem correr para suavizar nada para eles. 3 minutos depois, veio a primeira marcação. Exatamente às 23h, a Chelsea me marcou no grupo da família. Serena, o que você fez com o fotógrafo?
Uma segunda mensagem veio antes mesmo de eu terminar de ler a primeira. Você está falando sério? Resolve isso. Eu olhei para a tela sem sentir nada no começo. Não satisfação, não pânico, não culpa. Só uma distância estranha, como se eu estivesse assistindo uma cena que eu já tinha sobrevivido muitas vezes na minha cabeça. Às 23h03 ela escreveu. A mãe vai ser humilhada. Você nem se importa? Aquilo quase foi engraçado, do jeito mais triste possível. 10 minutos antes, minha mãe tinha me dito para não ir ao Dia das Mães porque estava cansada da minha família. Agora a tia Elsa queria que eu me importasse com humilhação. Às 23h11, minha mãe me marcou. Querida, não seja dramática. O Dia das Mães é amanhã. Querida, ela sempre voltava para a doçura quando o controle não funcionava mais. Não quando eu estava magoada, não quando meus filhos eram ignorados, só quando as consequências apareciam. E então ela escreveu. Acho que você entendeu errado o que eu quis dizer. Eu olhei de volta para a mensagem original. Fique em casa. Não venha. Estamos cansados da sua parte da família. Não havia nenhum mal-entendido escondido dentro daquelas palavras. Às 23h15, meu pai me marcou. Me liga agora. Sua mãe está chorando. Ali estava. Não foi, você está bem? Não foi, isso foi errado. Não foi, eu não devia ter curtido aquilo. O cuidado dele sempre começava só quando as lágrimas dela começavam. As minhas nunca tinham sido urgentes para ele. Eu não respondi. O grupo continuou ainda mais rápido. A tia Elsa disse que eu estava destruindo tudo por causa de uma frase rude. Minha mãe disse que só quis dizer que as crianças talvez ficassem mais confortáveis em casa. Meu pai disse que não era assim que família resolvia conflito. Eu quase digitei, não, é assim que família reage quando perde acesso. Mas parei. Cole estava sentado ao meu lado na ilha da cozinha, uma mão sobre a minha. Ele não mandou eu me acalmar. Não mandou eu perdoar. Ele só disse. Você não precisa responder pessoas que só estão arrependidas de ter perdido alguma coisa. Então eu fiquei em silêncio. E nesse silêncio, memórias começaram a vir uma atrás da outra, mais fortes do que eu esperava. Eu lembrei do aniversário de 7 anos da Maia, quando minha mãe prometeu que chegaria cedo para ajudar a decorar, e cancelou porque a tia Elsa precisava de alguém para ir ver uma casa com um cliente. Eu lembrei da apresentação do Ita na pré-escola, quando meu pai disse que não podia ir porque estava cansado, e postou fotos no mesmo dia jantando com a tia Elsa. Eu lembrei do dia de ação de graças, quando eu paguei metade do buffet e ainda assim fiquei na mesa dobrável perto do corredor, porque minha mãe disse que a mesa principal ficava melhor com menos cadeiras. Eu lembrei de todas as vezes em que meus filhos foram tratados como interrupções numa família que eu ainda era obrigada a financiar. Por volta da meia-noite, minha mãe começou a ligar. Eu via o nome dela aparecer na tela, sumir, aparecer de novo. Depois veio a tia Elsa, depois meu pai, depois minha mãe de novo. Os áudios chegaram em ondas. No primeiro, a voz da minha mãe estava suave, dizendo que todo mundo estava emocional e que eu precisava pensar no quadro maior. No segundo, ela estava chorando. No terceiro, ela disse. Eu só estava punindo ela no único dia que era para homenagear mães. Essa frase quase atingiu a versão antiga de mim. Aquela versão teria sentido culpa. Teria imaginado ela constrangida na frente dos outros e corrido para consertar tudo. Mas aí eu pensei na mãe que eu queria ser para Maia e Ita. Eu queria que minha filha me visse comprando amor de pessoas que a desrespeitam. Eu queria que meu filho aprendesse que a família pode desrespeitar o pai dele e ainda assim esperar que a mãe sorria? Não. De manhã, a situação já tinha saído do grupo. O restaurante liberou a sala privada porque não houve pagamento de substituição. O fotógrafo marcou outra sessão de última hora. A floricultura cancelou a entrega. A casa em Hilton Head não estava mais reservada. O Dia das Mães perfeito da minha mãe, que ela vinha montando há semanas, desmoronou antes do café da manhã. E o motivo disso não foi porque eu destruí tudo. Tudo isso desmoronou porque foi construído em cima da minha disposição de ser desrespeitada em silêncio. Por volta das 8h30 da manhã, uma tia me mandou mensagem perguntando se o Brant tinha mudado de lugar,
porque minha mãe estava sendo vaga. Um primo perguntou por que o fotógrafo disse que a sessão tinha sido cancelada. Outra pessoa escreveu: tá tudo bem com sua mãe? Foi aí que eu entendi o que minha família realmente temia. Não era a perda do Brant. Não eram as flores. Era a exposição. Por anos, eles esconderam o quanto dependiam de mim atrás da imagem de uma família unida e generosa. Agora essa imagem estava rachando, e, pela primeira vez, eu não estava correndo para segurar tudo no lugar. No fim da manhã, minha mãe parou de fingir que aquilo era um mal-entendido. As mensagens dela ficaram mais diretas, mais duras, mais honestas, daquele jeito que o desespero às vezes deixa as pessoas honestas. Uma filha boa não faz isso com a mãe no Dia das Mães. A Chelsea veio logo depois. Você está fazendo todo mundo passar vergonha. Meu pai escreveu. Isso precisa ser resolvido em privado. Aquilo me fez parar um segundo. Eles sempre quiseram meu sofrimento em privado, e minha ajuda em público. Quiseram o Brant em público. As fotos em público. A viagem em público. A imagem de família unida em público. Mas no momento em que a verdade ameaçou essa imagem, de repente a privacidade virou importante. Eu fiz café, sentei na mesa da sala de jantar e abri meu laptop de novo. Cole levou as crianças para a sala e ligou o desenho, mas a Maya voltou 2 vezes para me olhar. Na segunda, ela perguntou: Mamãe, você tá bem? Eu olhei para minha filha e percebi que ela tinha me feito a pergunta que meu próprio pai nunca fez. Eu a abracei, disse que estava bem e prometi que teríamos nosso próprio Dia das Mães depois. E então eu comecei a trabalhar. Baixei extratos bancários. Procurei e-mails antigos. Abri Venmo, Zelle, confirmações de cartão, recibos de reserva, históricos de transferências e prints que eu nunca tinha pensado em usar. Quanto mais eu juntava, mais o padrão ficava claro. Tinha os $500 que mandei para minha mãe quando ela disse que o cartão de crédito estava pressionando ela. Tinha as taxas do condomínio que meu pai disse que pagaria no mês seguinte. Tinha os custos de marketing dos imóveis da Chelsea. Tinha depósitos de restaurante, contribuições de feriado, entrega de mercado, farmácia, concertos, presentes, viagens e emergências que deixaram de parecer emergências quando eu vi a frequência. Eu somei tudo com cuidado, porque eu não queria drama. Eu queria precisão. Quando terminei, o total dos últimos 5 anos era $46.870. Eu fiquei olhando aquele número, e pela primeira vez não me senti ingênua. Eu me senti acordada. Aquele dinheiro não tinha sido roubado de mim. Mas o significado dele tinha sido distorcido. Eu ofereci ajuda como amor. Eles aceitaram como direito. Eu tirei uma foto da mesa cheia de recibos impressos e postei no grupo da família. Embaixo, escrevi: Isso é o que eu paguei por essa família enquanto vocês chamavam meu marido e meus filhos de minha parte da família. O grupo ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois minha mãe respondeu: Família ajuda família. Eu respondi: Família também respeita família. A Chelsea entrou na hora. Você está sendo manipuladora. Está tentando fazer a mãe parecer mal no Dia das Mães. Eu enviei o print da mensagem da minha mãe. Depois enviei o print do meu pai curtindo aquilo e da Chelsea reagindo como se fosse engraçado. Eu não estava fazendo ninguém parecer mal. Eu escrevi: Eu só deixei todo mundo ver o que vocês disseram. Meu pai respondeu: Serena, me liga. Isso não é assunto de grupo. Eu respondi: Foi assunto de grupo quando me disseram para não ir. Então pode continuar aqui. Foi aí que outros parentes começaram a reagir. Uma tia perguntou: Espera, a Serena que pagou o Brant? Um primo escreveu: Eu achei que a Denise tinha organizado tudo isso. Outra pessoa perguntou: Por que vocês disseram para ela não levar os filhos? Minha mãe tentou consertar rápido. Ela escreveu que eu estava distorcendo as palavras dela, que ela estava cansada, que só queria um dia calmo, que crianças pequenas deixam eventos estressantes, que eu deveria ter entendido o que ela quis dizer. Mas cada explicação só piorava, porque o que ela quis dizer era exatamente o problema.
A tia Elsa mandou uma mensagem longa dizendo que eu estava punindo todo mundo porque não sabia aceitar uma brincadeira. Eu respondi só uma frase. Brincadeira só é brincadeira quando a pessoa que está sendo alvo também acha engraçado. Aí a tia Elsa cometeu o erro que acabou com tudo. Ela escreveu: nada disso teria acontecido se você tivesse mantido a reserva como uma pessoa normal. Eu fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Não porque doeu, mas porque ela revelou tudo. Ela não disse, se a mãe não tivesse te machucado. Ela não disse, se o pai tivesse te defendido. Ela não disse, se eu não tivesse rido. O problema dela era só um: eu parei de pagar. Então eu escrevi: obrigada por deixar claro. Vocês não queriam respeito. Queriam a reserva. Depois disso, eu enviei a lista final. O brunch do Dia das Mães foi cancelado. O fotógrafo foi cancelado. A floricultura foi cancelada. A casa em Hilton Head foi liberada. Meu cartão foi removido da plataforma de marketing. Minha conta foi tirada do débito automático do cartão da minha mãe. As transferências do condomínio foram paradas. Qualquer ajuda financeira futura tinha acabado. Meu pai finalmente escreveu: você vai mesmo cortar sua família por causa de uma mensagem? Eu respondi: não. Eu estou me afastando depois de anos sendo usada. Essa mensagem deixou impossível continuar fingindo. Minha mãe mandou 3 emojis de choro e escreveu: não acredito que minha própria filha está me envergonhando assim. Eu olhei para aquilo e senti o último fio se romper. Ela ainda achava que a ferida era a vergonha dela, não a minha exclusão. Eu escrevi uma última mensagem. Eu cansei de pagar para ser desrespeitada. Não me procurem a menos que estejam prontos para pedir desculpas ao Cole, a Maia, ao Ethan e a mim. Depois eu saí do grupo. Bloqueei a Chelsea primeiro, porque eu sabia que a raiva dela seria a mais barulhenta. Bloqueei minha mãe depois, porque a culpa dela seria a mais ensaiada. E bloqueei meu pai por último, porque o silêncio dele tinha protegido tudo isso por tempo demais. O silêncio que veio depois foi estranho por uns 2 segundos, depois virou leve. Virou ar. Naquela tarde, eu não fui para o brunch na beira da água. Não consertei reserva nenhuma. Não liguei para a floricultura. Não fiquei tentando acalmar minha mãe pelas consequências das próprias palavras dela. Eu fiquei em casa não porque ela mandou, mas porque eu escolhi o lugar onde eu realmente era amada. Cole fez panquecas para o jantar porque o Ethan insistiu que panqueca fica melhor quando adulto para de fingir que só pode comer no café da manhã. A Maia me fez um cartão cheio de corações tortos e escreveu: obrigada por escolher a gente. Eu tive que sentar depois de ler isso. Crianças percebem mais do que a gente imagina. Elas percebem quando a mãe fica em silêncio depois de certas ligações. Elas percebem quando adultos tratam elas como problema. Elas percebem quando o amor parece algo que a mãe precisa merecer. Naquele dia, eu decidi que meus filhos não iam mais aprender isso comigo. Mais tarde, a Maia perguntou se eu estava triste porque a vovó não queria a gente lá. Eu respondi da forma mais suave que consegui. Eu fico triste que ela tenha dito isso. Mas eu tenho orgulho de a gente não ter implorado para ser aceito. E aquilo virou a verdadeira lição do Dia das Mães na nossa casa. Amor não deveria te fazer apagar sua própria família para deixar outra confortável. Ajudar pessoas pode ser bonito, mas ajuda sem respeito vira armadilha. Limites não são crueldade, são a forma de ensinar que gentileza não é o mesmo que permissão. Por anos, eu achei que ser boa filha era dizer sim, pagar em silêncio, perdoar rápido e garantir que ninguém ficasse desconfortável. Mas isso só ensinou às pessoas erradas que elas podiam me ferir e ainda contar comigo para facilitar a vida delas. A lição que eu quero que meus filhos levem é diferente. Família deveria ser um lugar onde sua presença importa mais do que sua utilidade. Família não deveria exigir recibo, performance ou sacrifício silencioso. E se alguém só te valoriza quando você resolve os problemas dela, você tem o direito de parar de chamar isso de amor. Alguns dias depois, minha mãe mandou um e-mail dizendo: eu sinto muito se você se sentiu magoada. Eu li uma vez e fechei. Aquilo não era responsabilidade. Era uma tentativa de reabrir a porta sem admitir quem a tinha fechado primeiro. Talvez um dia ela entenda.
Talvez não. Mas eu não construo mais minha paz em cima da capacidade dela de ser justa. Naquele Dia das Mães, eu perdi a ilusão da família que eu achava que tinha. Mas ganhei algo melhor, a coragem de proteger a família que eu construí. E se você já foi a pessoa de quem todo mundo depende, mas ninguém realmente enxerga, lembra disso. Você não precisa continuar pagando o preço de pertencer a um lugar que só te aceita pelo que você oferece. Você pode se afastar. Você pode dizer chega. E, às vezes, a forma mais amorosa de cuidar de você e dos seus filhos é parar de provar seu valor para quem sempre se beneficiou de fingir que não via. Fim.